com o rei Jeorão, né, o povo todo acabou se corrompendo e caindo em idolatria, seus maus costumes, então corrompendo todo o reino do norte. Atalia também influenciou o seu filho Acasias, e em todo o seu proceder, ele passou a proceder impiamente, tá? Então nós vamos ver aqui Atalia, era uma mulher, então tá, filha de Jezabel, filha de Acabe, se casa com Jeorão, tá? É um caso de família que é terrível, aqueles de passar na TV ali de briga e tal, tá? E a gente percebe aqui que quando isso acontece, grandes e terríveis coisas se manifestam, tá? Então nós vemos que ela influencia Jeorão, seu marido. Ele começa bem, ele tem as crenças de Jeosafá, seu pai, um homem que andou nos caminhos do Senhor, conforme Davi, seu descendente, tinha andado, tá? Só que, então, procurando, então, de forma política, apaziguar os ânimos, ele dá Jeorão em casamento com Atalia, filha de Acabe, filha de Jezabel. E essa mulher, então, ela corrompe o reino ali, porque corrompe primeiro o rei, Jeorão, e nesse momento, então, a idolatria ela é implantada em todo o reino de Israel, tá? Eles começam a adorar Baal, assim como Jezabel trazia e implantou ali em Israel, junto com Acabe, né? E os maus costumes também, ali depravando o templo, tirando os utensílios do Senhor, colocando os utensílios ali para adoração a Baal. Então um caos se instalou ali perante e diante do povo de Deus, no povo que tinha se permanecido fiel. Então o texto aqui na revista, ele também vai apontar que Atalia não somente influenciou Jeorão, o pai, mas depois vai influenciar o seu próprio filho, Acasias. Por quê? Nós vemos que o texto vai dizer que Jeorão, então, ele faz o que é mal perante aos olhos do Senhor. E por que ele faz mal perante os olhos do Senhor? Porque ele dá ouvido para sua esposa, que traz esses costumes de Acabe, implanta então aquele culto a Baal, implanta toda aquela idolatria, e graças a isso, o Senhor, através até de Elias, manda uma carta para Jeorão e falando: olha, porque você fez o que era mal perante os olhos do Senhor, porque você mandou buscar profetas fora, né, do arraial aqui, ou seja, por acaso não existe profetas aqui? Então, Elias fala: você vai sofrer uma doença para a morte, e uma úlcera, né, uma doença de estômago, toma parte ali de Jeorão, e Jeorão ele adoece, ele fica 2 anos de cama, se eu não me engano, e ele morre, com dores intensas, e fala que ele ia morrer e agonizar diante de tanta dor, ia morrer em dor. Tudo isso porque ele fez o que o Senhor reprovava e fez o que era mal perante os olhos do Senhor, porque ele não seguiu os caminhos do seu pai, porque eles não seguiu os caminhos de Davi, e ele morre. E o texto diz, 1 Crônicas 21, 20, eu queria até ler esse texto com vocês. Calma aí, deixa eu ver se é esse mesmo, 2 Crônicas, tá? Segundo Crônicas, 21, 20. Aqui, Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 8 anos em Jerusalém e se foi sem deixar saudades. Olha, o diagnóstico do rei. O povo todo, na verdade, deu que uma festejada depois que ele morre. Ó. Diz o texto, versículo 19: a doença de Jeorão, olha lá, o Senhor o feriu com uma doença incurável nos intestinos, versículo 18. A doença ia aumentando, versículo 19, dia após dia,
ao final de 2 anos, os intestinos dele saíram por causa da doença. Ele morreu com dores horríveis. O seu povo não fez nenhuma fogueira em honra dele, como havia feito para os seus pais. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. E sem deixar saudades, ele foi sepultado, mas não nos túmulos dos reis. Ou seja, olha que condenação por causa que esse homem fez o que era mal perante o Senhor. Um rei que não deixou saudade, um rei que o povo não considerava, um rei que quando morreu, o povo não prestou nenhuma homenagem e honra para ele, porque ele fez o que o Senhor, ele ofendeu ao Senhor com sua vida. E o texto vai dizer depois disso, que essa mulher terrível, né, Atalia, ela também vai influenciar o seu outro filho, tá? O seu filho depois disso, porque quem começa a governar, então quem começa a reinar depois de Jeorão é Acasias, né? E esse Acasias, ele também, ele sofre influências de sua mãe, tá? O texto vai mostrar isso, e uma das coisas aqui que ele tem até uma orientação didática aqui na revista, que a gente precisa avaliar diante de algum ensino dos pais que vai contra a palavra de Deus, qual é o procedimento que a gente deve ter, tá? E ele vai com uma orientação didática que se o teu pai, ele tem um costume, se ele traz algumas coisas de herança, e você hoje tem uma consciência do que é a vontade de Deus, como que fica a nossa posição diante, ou obedecer aos pais, ou obedecer a Deus? Tá, nós sabemos que a Bíblia ela ensina e nos encoraja e nos tem como mandamento que nós devemos obedecer aos nossos pais, honrar aos nossos pais, porque esse é o único mandamento com promessa. E a promessa é que nossos dias seriam alongados, prolongados na terra. Daí a revista ela traz isso, por quê? Porque Azarias, ele faz exatamente aquilo que a mãe dele manda, tá? E ele procede então impiamente, ele também faz assim como seu pai, aquilo que era contrário à vontade de Deus, e ele começa a desagradar a Deus também, tá? E a gente começa a perceber a influência paterna aqui, de forma gritante então dentro desse texto, tá? Dentro dessa história. Primeiro Atalia, como ela foi influenciada pelos seus pais, por Acabe, por Jezabel e por essa mulher que ela se tornou, tanto pelas suas crenças como pela sua postura, porque a sua postura era muito parecida com a postura da sua mãe, tá? Tanto no sentido dela ser a líder dentro do próprio relacionamento entre o marido, né? Nós vemos que a Jezabel ela se destacava em relação a Acabe. Ela mandava, era dela que Elias teve medo. Elias não teve medo de Acabe, teve medo de Jezabel. Então era uma mulher imponente, uma mulher que o marido em determinado momento começou a chorar lá por causa que ele queria a vinha. E a mulher falou: vamos matar aquele cara, já que você quer a vinha dele, né? Então ele era cheio de mimimi, e a Jezabel não, e aquela mesma postura, Atalia, ela aprendeu exatamente com a mãe. E é interessante que como os homens aqui, eles foram recuando diante dessa postura, né? Primeiro Jeorão, sendo influenciado por Atalia, e agora nós vemos o filho também sendo influenciado pela mãe. Então nós vemos que como a educação de pais e filhos, eles causam impacto na vida, né? Nós vemos aqui que Acasias seguiu perfeitamente o exemplo do pai, ao ser influenciado pela mãe. Se o pai era influenciado por ela, ele também foi. Não cresceu ali um rei forte, um rei que tinha postura, um rei que era apto para governar.
né? Ou seja, ele não conseguiu ser o homem ali que Deus queria que ele fosse. Mas ao mesmo tempo, o que a Bíblia nos ensina aqui, né, que a Thalia realmente ela seguiu exemplos dos pais, ele realmente seguiu a autoridade das mães. Nós vemos aqui nesse texto a falta de liderança masculina, né, a mulher tomando a frente ali. Em alguns casos aconteceu isso, né, a rainha Esther tal, mas que é uma outra história. Nesse momento ela toma posse do reino, e a gente vai ver isso depois, tá? Mas tudo isso por falta de uma liderança masculina, de seguir aquele princípio que Deus deixou. E uma das coisas que o texto também nos mostra, que apesar da influência, cada um é responsável pelos seus atos, tá? Nós vemos aqui que ambos, tanto Jeorão como Acasias, apesar de eles terem sido influenciados por Atalia, Deus cobrou deles uma postura e eles foram responsáveis por aquilo que eles fizeram. Deus, através de Elias, confrontou então Jeorão, falando: olha, você procedeu de forma iníqua e fez aquilo que era contrário à vontade do Senhor. Não vem com essa falando foi minha mulher que o Senhor me deu, ou que meus pais ali fizeram uma campanha política, né, uma politicagem para que tudo ficasse legal. Não, foi você, Jeorão, que foi responsável em fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Então Jeorão morreu com aquelas dores intensas por causa disso. E nós vemos também que não foi, da mesma forma foi Acasias sendo influenciado por sua mãe, né? A sua mãe ditando tudo o que ele tinha que fazer. Mesmo assim, Deus o cobrou e Deus o colocou como responsável por todas aquelas atitudes. Então, a gente precisa parar com essa ideia de dizer que nós somos assim por causa dos nossos pais, de dizer que os nossos vícios e os nossos erros é por causa do nosso histórico de vida, né? É por causa do ambiente que a gente vive, porque nós somos responsáveis diante de Deus pelas nossas escolhas e pela forma como nós lidamos com as circunstâncias. E a palavra de Deus, ela mostra isso constantemente, tá? E agora eu vou para a aplicação que a revista traz. A revista traz que há que se ponderar aqui sobre a importância que a Bíblia dá aos conselhos maternos. Lemos os conselhos sábios da mãe de Lemuel ao seu filho, lá em Provérbios 31, da mulher virtuosa, como também valeram os ensinos da avó de Timóteo, né? Que Paulo elogia ali, falando: olha, ainda bem que você perseverou nas doutrinas ali da sua avó, né? Continue nela, porque continue assim. Paulo também falou sobre a fé não fingida que havia em Timóteo, por causa da influência ali das mulheres. Então, a gente precisa entender que as influências que a gente traz sobre os nossos filhos são importantes, tá? Nós somos sim responsáveis pela educação que nós damos para os nossos filhos. Deuteronômio, ele fala ali que eu devo falar com meu filho na minha casa, de dia e de noite, escrever nos umbrais das portas, e o impacto do meu ensino tem que ser nos filhos dos meus filhos. Ou seja, o meu neto, ele tem que ser impactado pelo ensino que eu deixei para minha filha. Então a Sara tem que chegar lá para o filho dela quando ela ficar, Deus tenha misericórdia, né? Mas quando chegar a ter filho, ela tem que falar: olha, eu isso aprendi com meu pai e isso é a palavra de Deus. Olha a nossa responsabilidade. Então nós temos responsabilidade no ensino, mas o texto também nos mostra aqui que a influência, ela é influência,
mas não determina. Tá? Eu posso ser, porque eu estou recebendo coisas diariamente. Sabe, meus olhos veem muitas coisas, meus ouvidos ouvem muitas coisas. Eu estou num ambiente corrupto, mas só que nem porque eu estou num ambiente corrupto, sabe, lidando com pessoas corruptas, que eu vou me corromper também. Porque tudo isso ele pode influenciar, mas não vai determinar. O que precisa determinar é minha postura e minha posição diante de Deus. Amém? Então, a história de duas mulheres. Aqui, a gente vai aprender então um pouquinho, ele vai trazer só essa ideia do que a gente já falou sobre Atalia, porque isso a gente vai ver como essa mulher ela é terrível. Ela foi a única mulher a governar Judá, que não era da casa de Davi, ou seja, ela não era da dinastia, e Deus já havia prometido para Davi que não faltaria um herdeiro dele no trono, tá? E essa promessa se estenderia até a vinda do Messias. Então sempre haveria alguém, sempre haveria um rei ali que era da linhagem de Davi, mas além de ser a única mulher, foi a única pessoa ali que se colocou como um rei que não era da linhagem de Davi. Então, ela não foi ungida para ser rei, tá? No entanto, depois que o seu filho Acasias morre, e como que Acasias morre? A gente vê que também foi por causa de uma sentença do Senhor. Também foi porque ele fez o que o Senhor, algo que desagradou o Senhor, tá? Então, o que Acasias ele fez, ele foi visitar, né, Jorão, que é um outro filho de Acabe, e dentro da sua parceria, através aquela visita política, né? E nesse momento Deus tinha levantado Jeú, um homem para acabar com todos os descendentes de Acabe. E foi nesse momento, então, que Acasias foi fazer essa visita, e porque foi fazer essa visita, ele acabou morrendo também ali, morto, e governou pouco, né, se eu não me engano, 2 anos ali, governando sobre Judá. E depois que o seu filho morre, Atalia, a gente não vê ela fazendo um funeral, a gente não vê ela lamentando a morte nem do marido, Jeorão, e nem lamentando a morte do filho, Acasias. Ao contrário, logo na hora que ele morre, ela sai eliminando barbaramente os possíveis concorrentes, ou seja, todos os irmãos ali e todos os filhos, para que ninguém assumisse o trono, para que ela se tornasse rainha, para que ela tivesse influência sobre Judá. Então ela mata todos os possíveis descendentes, né? Então ela ignora a aliança do Senhor, e ignorando a aliança do Senhor, ela ignora o próprio Deus da aliança, tá? Ou seja, aqui nós vemos o inimigo se levantando, querendo frustrar o propósito de Deus. Ou seja, se ele elimina da história, arrisca do mapa, os descendentes de Davi, como se cumpriria a promessa de que o Messias viria da linhagem de Davi? Nós vemos, na verdade, o inimigo se levantando contra os propósitos e os planos de Deus, tá? Então ela faz isso, e ela ignora a aliança do Senhor, né? Ela se levanta e mata realmente ali todos os descendentes de Davi, né? Por quê? Porque afinal o Deus de Davi não era o Deus dela. Ela servia os ídolos de Jezabel, né? Ela servia o Deus Baal, e ela assumiu então assumiu o governo através de um golpe de Estado. Ela eliminou todos os possíveis concorrentes, aqueles que deveriam subir ao trono, né? Como aconteceu mais de uma vez em Israel, né? Ou então o reino do norte, visto que não tinha autorização de Deus, e ela também não tinha capacidade para utilizar o cargo, então ela roubou mesmo, né?
Mas nós vemos aqui o texto, aqui na revista, ele diz que ele permanece fiel, e ele sempre vai permanecer fiel à sua promessa. Tá? E isso é incrível nisso aqui. Então ele preserva um bebê, tá? E esse bebê, ele é o Joás, né? Tem Jeorão, Joabe, Joás e um monte de Jo, aí a gente tem hora que até confunde os nomes, né? Mas é assim que ele vê, e o texto diz que existe a preservação de um bebê, um herdeiro legítimo do trono de Judá, tá? E para salvá-lo, ele usou a tia dele chamado Jeozabeate, né? Um nome difícil da gente lembrar, tá? E essa tia o esconde, né, dentro de um alçapão, dentro de uma câmara escondida no templo, ali onde possivelmente ficavam os antigos sacerdotes quando eles aposentavam, e esse menino não morreu, né? Segundo Crônicas 22:11 cita isso, né? Então aqui vai falar que essa mulher que o escondeu era essa Jeozabeate aí, que ela era a esposa do sacerdote Joiada, né? Ela era a esposa do sacerdote Joiada, que ele vai entrar até, vai aparecer bastante na próxima lição, né? Joás e Joiada, que ele auxilia muito Joás depois a permanecer no caminho do Senhor, né? E que o seu reino fosse um reino exemplo durante o período que Joiada estava vivo, tá? Então ali, esse menino Joás, ele passou os primeiros 6 anos da sua vida aprendendo sobre o Senhor, aprendendo o que significava ser rei. Você já começa a perceber que a influência, ela está nos primeiros anos de vida, né? Aquilo que, da mesma forma como o texto vai trazer aqui, que não é a primeira vez que existe uma matança para tentar aniquilar o projeto de Deus na história. Nós vemos isso lá no Egito, uma aniquilação dos bebês, né, promovida por Faraó, para que cessasse o crescimento ali do povo de Deus, do povo de Israel, e Deus preserva um menino, colocando ele ali também, escondendo aquele menino durante um tempo, colocando depois ele dentro de um cesto, e depois vai para casa, ele é criado ali, ele é salvo pela filha de Faraó, e que essa filha depois dá o menino para a própria mãe cuidar, sem saber da história. Deus, ele organiza e arquiteta todas as suas providências, e ali então a gente percebe que toda a base de fé de Moisés está dentro dos seus primeiros anos de vida, ali enquanto a mãe ainda o ensina, ao ponto de que quando ele chega a ser maduro, ele vê o servo, né, um escravo, que é descendente ali de Israel sofrendo, ele se levanta, ele fica indignado com isso, porque ele sabia que aquele homem era seu povo. Ele sabia que ali existia uma ligação, existia algo diferente. E aqui nós vemos também um incentivo, Jeozabeate, aqui junto com o sacerdote Joiada, educando então Joás, dos seus primeiros anos de vida até os 6 anos, já baseado nos princípios, na lei do Senhor, o incentivando e o ensinando a ser rei. E ele é nomeado rei com 6 anos de idade, né? Então a gente precisa ver que existe uma carga muito grande de influência e de ensino que nós devemos depositar nas crianças nesses primeiros anos de vida. Se a gente não faz isso, a gente sofre bastante na adolescência, né? Então que Deus nos dê sabedoria para que isso aconteça. Mas aqui nós vemos uma distinção dessas duas mulheres, e o texto ele frisa isso, né? A revista ela frisa isso, que o menino Joás passou os primeiros 6 anos da sua vida ali, sendo educado, sendo cuidado, e ninguém desconfiou ali da sua verdadeira identidade. Outros bebês então foram preservados, o texto vai mostrar isso também, que os inimigos tentaram exterminá-los. Moisés, que a gente já citou, que foi criado pela sua própria mãe,
dentro do palácio real. E depois nós vemos no futuro, ali, Herodes tentando matar Jesus, ainda criança, quando ele também aplica a sentença a todos os bebês, tá? E Deus fez o que foi necessário ali, preservando as crianças que Ele queria. E a gente começa a ver a atuação de Deus soberana sobre toda a história. Deus preservando o seu remanescente, Deus preservando o seu povo, Deus cumprindo a sua promessa. Por mais que o inimigo se levante, meus irmãos, isso na história acontece demais. Nós vemos, vamos ver depois em Esther, vão tentar acabar com todo o povo judeu, mas Deus não permite isso através de Esther e de Mordecai. Nós vemos a história comprovando que isso aconteceu em Herodes, Deus tentando acabar com o menino Jesus, mas Deus preserva e decreta a vitória. Nós vemos depois Nero querendo acabar com o cristianismo, mas Deus não os permite, porque através do sangue dos mártires se dá a sementeira do Evangelho. E não vemos em momento nenhum os planos do Senhor sendo frustrados, e é isso que a gente aprende aqui. Então Joás, terceiro ponto aí da revista, ele é coroado rei, tá? E quando Joás ele é coroado rei, nós vemos aqui que o sacerdote Joiada, tá? Ele agiu com grande sabedoria para estabelecer a dinastia de Davi. Então, Joás, ele era descendente de Davi. O menino bebê que tinha sido escondido ali naquele camarote, naquela sala ali embaixo do templo, ele estava sendo preparado para ser rei. Então, pelo sumo sacerdote Joiada. E esse Joiada, então, ele agiu com sabedoria para restabelecer a dinastia, para que o plano de Deus ali, a promessa de Deus prosseguisse, e do trono de Judá, então, não faltasse esse rei da linhagem de Davi. Então, ele convocou os levitas da cidade, os chefes das casas paternas ali de Israel, que viessem a Jerusalém, e ali avisou que o rei legítimo seria apresentado, ou seja, ele faz ali um cortejo, e ele chama todos os povos, ele coloca a arma na mão dos levitas, ele impede com que houvesse troca de turno, ele coloca pessoas para proteger aquela criança com arma nas mãos, tá? Apenas os sacerdotes e os levitas podiam entrar no templo naquele momento, como mandava a lei, e eles proibiram que ninguém entrasse. Então, no dia marcado, que ele organizou tudo, Joiada reforçou todas as guardas da entrada, o texto vai dizer que ele deu armas, ele deu um pequeno escudo que Davi utilizava, e colocou as pessoas de plantão, realmente não permitiu a troca de turno ali. E quando todos estavam bem armados, que ele distribuiu as armas, Joiada fez de tudo então para proteger aquele jovem príncipe, com 7 anos de idade. Então naquele momento, Joás foi constituído o rei de Israel, e o entregaram o livro do testemunho, com 7 anos de idade. Então, com todo aquele movimento, e a gente vê todo o povo ansiando por isso, porque o povo em si, ele tinha um conhecimento da lei do Senhor, ele se sentia oprimido então por Atalia e pela sua forma de governar. O povo estava passando por um momento de extrema tensão ali, tinha caído em pecado, tinha caído em idolatria, mas aquele anseio pela vontade de Deus e por viver os propósitos de Deus permanecia no coração. Então, nós vemos Joiada organizando tudo isso, tá? Fazendo tudo isso e promovendo, então, o dia da coroação. E quando ele apresenta, então, o jovem, a criança ali, o Joás, nós vemos um grito, como uma só voz, gritando: viva o rei! E ali eles declararam Joás como rei.
E esse livro do testemunho que foi dado, como está na revista ali, provavelmente é a cópia da lei de Moisés, incentivando e mostrando que uma dinastia, não é um rei que governa com justiça, ele governa guiado pelas leis do Senhor, guiado pela orientação de Deus, né? E nós vemos isso acontecendo, tá? Então, história para hoje, baseado nisso. Os valores e as verdades da aliança de Deus com o seu povo estavam sendo restaurados. A vontade de Deus e a sua soberania estavam sendo reconhecidas. O testemunho às demais nações se fortalecia. Quando reconhecemos Jesus como Senhor, esses mesmos valores e verdades são confirmados em nossa vida e em nossa igreja, por causa da fidelidade de Deus à aliança eterna, que o sangue de Cristo sagrou, e o nosso testemunho se fortalece. Então ele diz aqui o seguinte, olha, da mesma forma que aconteceu ali, quando Deus fortalece de novo a sua aliança, quando ele levanta Joás, e ele comprova que tudo aquilo que ele prometeu estava sendo cumprido, né? E as nações vizinhas testemunham disso, e essa crença no Senhor se fortalece. Assim acontece também quando nós reconhecemos o Senhor Jesus na nossa vida. Essas verdades são afirmadas no nosso coração e na nossa igreja, tá? E isso, quando então nos baseamos e olhamos para a fidelidade de Deus, que é a sua aliança eterna, e acreditamos nela, no sangue de Jesus que foi derramado, né? Isso fortalece o nosso testemunho, ok? Depois disso, Atalia morre, tá? Não poderia ser diferente, né? Talvez uma morte menos trágica que a da sua mãe, Jezabel. Jezabel, ela foi morta como Elias também previu, né? Ela foi jogada ali, no mesmo momento que Jel entra então para matar todos da casa de Acabe, e quando manda pegar o corpo ali de Jezabel, só está o esqueleto, né? Porque os cachorros já tinham comido toda a sua carne, né? E Atalia aqui, ela foi morta também. Ouvindo então que clamaram um novo rei, ela gritou: traição, estão me traindo, estão querendo roubar o meu reino, né? Muito cara de pau, né? Porque ela se consagrou rei ali, sem ser da linhagem de Davi, como o povo de Judá ou a nação de Judá ali tinha como critério. E nós vemos também que ela não foi ungida para isso. Ela se intitulou rei. É a mesma coisa você chegar aqui na igreja hoje e falar assim: eu sou pastor dessa igreja e eu mando, aqui eu faço o que eu quero e ninguém mais. E é assim que ela procedeu. Daí quando o povo todo se levanta e ele declara um rei que foi ungido, um rei que é da linhagem de Davi, ela olha para essa realidade e fala que é traição. É muito incoerente, né? Na verdade ela é louca, né? E realmente manipulada ali por Satanás e influenciada pela sua mãe, pelo seu pai. Mas Joiada, então olhando para ela ali, escutando o seu grito, ele mandou buscá-la dentro ali do templo e levá-la para fora, porque ela não morreria dentro da casa do Senhor, e mataram ela fora do templo, e Judá ficou livre dessa terrível ditadora, né? E se eu não me engano o texto vai dizer que ela foi enterrada também lá junto com o seu pai, né? Porque demonstrando a sua infidelidade. Daí nos pontos 5 aí, nós vemos que a aliança e a purificação depois de morte de Atalia, dessa mulher terrível,
seria necessário muito trabalho para desfazer os efeitos funestos do governo de Atalia e restaurar a lealdade do povo ao seu Deus. Ela causou um impacto negativo demais na nação. Ela trouxe um impacto terrível ali na crença, nos valores, sabe, no templo. Então, para restaurar tudo aquilo, haveria muito trabalho, haveria muita dificuldade. Então nós vemos Joiada, ele fez uma aliança entre si, o povo e o rei, pelo qual seriam o povo do Senhor. E ele, ou seja, sem esse compromisso sério, as reformas não funcionariam. Então ele assume esse compromisso, ele assume essa postura. Então, se você quer ter realmente uma vida avivada, uma vida diferente, nós precisamos assumir compromissos com Deus. Então, depois disso, desse compromisso assumido, o povo ele sai, né, e derruba a casa de Baal, quebrou os altares e as imagens, matou o sacerdote de Baal diante dos altares, e foi restaurado a reverência no templo do Senhor. Joiada se dispôs e organizou a segurança e o louvor. Finalmente, liderou os que conduziriam o rei ao trono. O povo se alegrou e houve tranquilidade na cidade de Israel. História para hoje. Aplicação. O Deus que aqui se revela, o Senhor controlador da história, a astúcia e a crueldade de Atalia não impediram os propósitos dele. Ele cuidou para que o menino Joás fosse preservado e reinasse, e para que o seu culto fosse restaurado. É fiel à sua aliança com Davi, a quem prometeu que nunca lhe faltaria um descendente para ocupar o trono de Judá. Introduzindo o culto a Baal em Judá, Atalia infringiu uma das cláusulas principais da aliança do Sinai: não haver outros deuses diante do Senhor. Assim, ele assegurou a própria condenação e morte. O nosso Deus é único e não aceita rival. Com a morte de Atalia, a reforma foi necessária e os efeitos da sua atuação em Judá foram removidos. Os sacerdotes e os objetos do culto pagão precisavam sair de vez. O culto ao Deus vivo e verdadeiro tinha sido restaurado. Precisava ser restaurado. Último ponto, quinto, aí é a alegria do povo. Depois disso tudo, a opressão acabou, eliminada aquela mulher ímpia e dominadora. Houve regozijo geral, segundo Crônicas 23, 21. A alegria é resultado na vida de quem faz a vontade de Deus. Então tomemos como exemplo o carcereiro ali de Filipos em Atos, que se alegrou depois que ouviu a mensagem do Senhor. E isso é uma consequência, sabe? A partir do momento que nós obedecemos a Deus, a alegria faz parte e ela domina o nosso coração. Existe uma substituição daquele sentimento de opressão, de aflição, de angústia, por um sentimento de alegria, um estado, que não pode ser mudado. Conclusão: se o que estava sob o domínio de Atalia precisou de grandes reformas, ela era uma mulher humana, sabe, que realmente exerceu grande influência, e devastadora ali, mas pensamos assim, se o povo que estava sob o domínio dela, sabe, a nação que estava sob o domínio dela, precisou de grandes reformas, nós que fomos libertos das trevas, sabe, das densas trevas, e transportados para o reino do Filho amado, precisamos de transformação ainda maior. Ao nos submetermos a Cristo como Senhor e Salvador, precisamos da mudança total em nossa vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas
já passaram e eis que tudo se fez novo. Tá? Então necessitamos renovar, abandonar as práticas antigas. É o revestir, é o despojar e revestir, sabe, ter uma nova vida. Amém? Algum comentário? Tranquilo? Vamos só orar e encerrar esse momento? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, pedimos que o Senhor nos ajude a aprender e entender, ó Deus, tudo isso que foi ensinado. Ó Deus, vimos, Pai, aqui, que o Teu propósito prevalece, Deus, independente, ó Deus, de que os inimigos se levantem. Ó Deus, por mais poderosos que possam ser, por maior que sejam a influência, Deus, o Teu propósito não pode ser frustrado. Nós falamos aqui, ó Deus, sobre a nossa responsabilidade como Pai, de educar, ó Deus, e de ensinar os Seus valores, os Seus ensinos aos nossos filhos. Nos ajude, ó Deus, trazer esse impacto, ó Deus, esse incentivo positivo sobre as nossas crianças, ó Pai, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Mas também nós aprendemos aqui, ó Deus, que nós somos responsáveis pelos nossos atos, ó Deus, e que não podemos, ó Deus, responsabilizar ou culpar os nossos pais, o ambiente em que nós vivemos, ó Deus, pela postura, pela decisão que nós temos tomado. Nós somos responsáveis diante do Senhor, ó Deus, então te pedimos perdão, ó Deus, por vezes que nos esquivamos, por vezes, ó Deus, que atribuímos a responsabilidade a outros, ó Deus, daquilo que temos feito. Então nos ajude, Deus, a tomar, ó Deus, essa posição de te agradar, ó Deus, e rejeitar o que é mal. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor é fiel àquilo que o Senhor promete. E aquilo que o Senhor prometeu não pode ser frustrado, ó Deus. O Senhor moveu, ó Deus, a história para que o Senhor demonstrasse e mostrasse o triunfo. Preservou bebês, usou crianças, ó Deus, do inesperado, o Senhor trouxe a vitória, e assim sabemos, ó Deus, que acontece, e aconteceu. Então nos ensine, Deus, a viver para a Tua glória, e sermos responsáveis, ó Deus. Oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, meus irmãos.